antes. Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês. Corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente. Onde eu estou, localizam o IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Mas é. Agora. Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, o caso de Daniel Mastral, como eu disse para vocês, e está sendo comprovado, cada dia que passa está sendo descoberto mais coisas. Infelizmente não pelas autoridades, mas pelas pessoas que aprenderam a raciocinar sobre os fatos. Ele era um cara com extrema relevância, está sendo provado agora, está sendo ignorado pela mídia, né? As autoridades querem que a gente pare de falar disso, mas as pessoas, justamente pela relevância que ele teve, né? O Daniel Mastral fez um grande trabalho, então as pessoas estão inconformadas com o que foi dito. Não faz sentido que ele tenha ceifado a própria vida, sendo que ele tinha tantos planos e que tinha se convertido. Então, o José Washington me manda um vídeo que na hora eu não acreditei, eu digo, deve ser montagem. Deve ser montagem, só que eu tenho os vídeos originais, né, da hora que foi gravado, divulgado inclusive pela mídia, né, a hora que a câmera gravou, que a gente já questionou também como a câmera balança. É muito estranho que uma câmera fixa balance, né? A gente não tem isso em outras imagens, né? Mesmo dia com ventania, tempestades fortes que já foram gravadas por câmeras de segurança, mesmo assim você não vê ela balançar. No caso da câmera que filmou Daniel Mastral, estranhamente ela balança, então parece que tinha alguém filmando a chegada dele. Muito estranho isso, né? Em seguida, meus irmãos, enquanto ele está parando o carro, parece que acontece um tiro, um disparo de arma de fogo. Dá para ver a fumaça saindo dela e eu posso falar para vocês que realmente parece muito com aquele que a gente viu no Ayrton Senna. Lembra da última curva que Ayrton Senna faleceu? Nós analisamos, eu fui o cara que fez, né, talvez o documentário com mais relevância sobre a questão, né? A gente talvez tenha sido o primeiro, vamos colocar assim, né, a mostrar esses pontos a vocês. Muitos dos inscritos hoje, né, vieram até o canal através desses vídeos de Ayrton Senna. A gente fez uma série com 6 vídeos analisando, na última parte, o falecimento de Senna, como aconteceu, né? A gente vê uma fumaça saindo de uma árvore e de repente ele balança a cabeça como se tivesse perdido o controle, né? Outra coisa estranha é que ele passa batido na curva, ele nem tenta frear e muito menos desviar, né? Como se ele tivesse já inconsciente, né? Até algumas pessoas especularam se ele tinha passado mal e tal, né? Mas você vê essa fumaça, parece um sniper, um tiro de um sniper, e a mesma coisa apareceu no vídeo de Daniel Mastral. O primeiro vídeo que eu recebi foi esse, de um rapaz, você vai ver junto comigo aí, dê uma olhada. Não sei se alguém acompanha o vídeo do Mastral lá do Nome da Morte. Dá um tiro aqui, ninguém percebeu, velho. Viu? Saiu o tiro ali, antes dele desembarcar. Bom, então, o que eu achei estranho é que você vê, por ter sido filmado uma televisão com uma câmera, né, você vê que a cor fica diferente. Então, quando o José Washington me mandou, eu digo, José, eu acho que isso aí pode ser uma montagem, né? Infelizmente, a gente está num tempo onde as pessoas fazem de tudo para aparecer. Então, eu não acreditei nesse vídeo, achei que fosse uma montagem. Só que, como eu falei, eu tenho os vídeos originais, né? E ao verificar, você vai ver comigo agora, observe bem que o mesmo trajeto, esse é o vídeo original que a própria mídia divulgou, certo? Você vê que, de fato, houve um disparo mesmo, né? Sai aquela fumaça ali que tudo indica que foi um disparo. Então, meus irmãos, pode ter sido acidental. A gente não está ouvindo o barulho da câmera, né? Essa câmera é uma câmera silenciosa, não tem áudio.
Então pode ser, né, que para o Daniel Mastral ainda ter parado, porque se eu tô parando meu carro e escuto um tiro, eu não pararia, eu iria embora. Pode ter sido usado algum silenciador, né? Então você vê que não é qualquer pessoa. Se realmente a vida do Daniel Mastral foi ceifada por alguma seita, é uma seita muito grande e poderosa, né, que tem esse tipo de equipamento na mão. Felizmente, como eu já falei para vocês, se realmente isso se caracterizar, se isso ficar provado, e para mim já tá, certo? Não estou dizendo para você acreditar. É como se você pedisse ao próprio assassino que fizesse a investigação, que desse o veredito. Então você nunca vai ter a confirmação. Vai ser mais um caso como o de Clodovil. Eu quero inclusive assistir aqui com vocês, junto com vocês, o próprio Daniel Mastral falando sobre isso. Eu peguei aqui esse vídeo, eu quero fazer um react aqui junto com vocês. Poder tá ligado a isso. Controle, porque eles colocam o que eles querem nas posições certas. Esse grupo de Berger, por exemplo, se reúne todo ano. Acho que foi em 91, se não me falha a memória, eles convidaram Bill Clinton para fazer parte, para vir na nossa reunião. E tem muita pompa, tem muita coisa que acontece lá dentro, né? E falaram, nós vamos dar poder para você vai ser o presidente. E quando você estiver lá, você vai fazer tal coisa, né? E ele não era nem candidato, não tinha nem partido. Aí acho que em 93 ele foi presidente, né? E fez 2 mandatos. E os Estados Unidos muito conservador naquela época, ele teve escândalos sexuais e tudo mais, e escapou. E se protegem, né? Ninguém vai descobrir quem matou Marielle, por exemplo, né? Se protegem, né? Aquilo ali foi uma coisa encomendada, ela descobriu alguma coisa, queima de arquivo. Sim, né? mas é uma coisa do mundo mundano, né? Não é de uma coisa do mundo espiritual. Não, é uma organização que está no mundo. Essa organização, ela tem aliança com o mundo espiritual, ou seja, com entidades que dão orientações, direções, é o verdadeiro metodologias de agir. E quem é essa pessoa? Quem é a pessoa mais poderosa dessa organização? Quem está no topo da pirâmide? Não é uma pessoa só, existe uma espécie de conselho, né? Mas atualmente quem está com a batuta, né? Fazendo a analogia com a orquestra, é o Klaus, né? Do fundo Monetário Internacional. Isso, ele toca a batuta, é ele que estabelece o grande reset. E é claro que depois, 2025, você imagina que tem um conflito, tá? Imagina que volte uma doença, né? Planetária, né? Foi a primeira que teve planetária, a gente acha que teve outras, né? Foi regional, né? Gripe espanhola, peste negra, ebola, regional. Mundo, né? Primeira vez, né? E agora a OMS já disse, vem outra. Estão chamando doença X, né? Mas já disse o potencial que tem. Aí, sabe aquele filme da Netflix? Eu acho que eu vi alguma coisa sua na Netflix, inclusive. Vi, tem um especial de comunidade. Tem um filme chamado O Mundo Depois de Nós. Eu vi. Que o Obama que fez, né? Esse filme, ele tem muitas coisas preditíveis. É como se alguém tivesse dado um alerta para você. Quer dizer, eu acredito que... Eu fiquei bem assustado com esse filme. Eu fiquei bem assustado porque o produtor executivo é o Obama. Sim. Você tem noção do que está acontecendo? O produtor executivo do filme é o Obama e é um filme catastrófico. Sim. Sobre um universo... Aí eu vou contigo, assim. Porque aí você vê... Por que o Obama tá fazendo um filme de uma parada que pode dar uma merda do caralho? Nem esconde mais. Né? O científico já... Você viu o filme? Eu acho que eu vi. Porque o filme vai pra um lugar que você fala assim, isso não vai acontecer. Mas está acontecendo. Né? Tá acontecendo. Fala do apagão, depois fala que tempestade solar, só que até agora não teve nada que gerou de fato o apagão, como as noticiaram que a tempestade solar poderia causar. Mas nós tivemos sim quedas de internet, de GPS por força humana, né? O pessoal foi lá e cortou os cabos submarinos, né? Isso para fins militares aconteceu em alguns pontos. No Rio Grande do Sul, bicho. Aconteceu. Isso é fato, aconteceu, tal, né? Fala. Ninguém sabe como é que ele saiu ainda do negócio. Não, eu vou terminar com 2 perguntas. Já tava aqui. Eu tô aqui, ó. Já tava na minha cabeça mesmo. Tá solto aí, pô. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta para finalizar é: qual a... Não, vou começar com a sua saída, porque a pergunta final, ela tem que ser final para finalizar. Sim, objetivo, isso. Né? E a sua pergunta inicial é... Isso, chegamos lá. Final feliz nisso. Porque eu tenho um filho aqui, eu já tô desesperado. Não, eu também Pergunta 1, como que foi a sua saída e como que você não tem medo disso cair em você, pingar em você? Que você tá aqui falando um monte de coisa, você fala no seu YouTube, você tá lá no Vilela. Mas na plataforma fechada eu falo tudo, eu dou muito mais detalhes, dou nomes, que seja. Desmembro tudo. Então, mas você tá me falando que essas pessoas que falam coisas, elas são, digamos,
ameaçadas, elas sim, de alguma maneira... Sim, agora eu voltei a ser ameaçado, né? No começo, quando eu lancei o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram, porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existem pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Achava que era uma coisa só nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá. Então, aí ok. Teve até um momento de perseguição até o livro, tal, até chegar neles, né? E, enfim, aí fizemos uma espécie de acordo, né? Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? E eu fiz amigos lá dentro, é inevitável, você convive tantos anos, Sim. né? Então... Eles estão lá até hoje e tal. Muitos estão até hoje, né? Tá. Sua saída. Então, aí, para você escalonar, o patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais... poderoso da seita, vai? Então tem mais poderes, aliança com entidades mais poderosas, mais controle, etc, né? Então, para chegar nesse patamar, você tem que fazer um ritual. É obrigado a fazer um tipo de ritual que eu nunca tinha feito, né? Eu só ouvia falar. Então eles preparam muito a sua mente para isso. E esse ritual consistia em fazer um sacrifício humano, né? De uma criança. Né? E assim, eu não consigo fazer mal nem para um gato. Como é que eu vou executar uma criança inocente, né? Eu não posso fazer isso, né? E eu vi essa menina na época, ela estava 9 anos, porque você vê um filme chamado Filhos do Privilégio. É exatamente isso que faz. O casal tem um filho, ele adota para um outro casal, para você não ter sentimento, né? Então você não tem aquele sentimento paterno, você está longe. Então você ofereceu aquele filho para a entidade em troca de alguma coisa. Tudo tem uma moeda aí, né? Tem uma troca, poder, dinheiro, fama, etc. e tal. Né? E também proteção, né? Quando não está entre aqueles que vão ser exterminados, né? Então, e aconteceu mesmo com essa menina, né? Então ela foi gerada, então foi adotada por outro casal, semelhante ao filme Filhos do Privilégio. E também, só resgatando o Mundo Depois de Nós, fala da doença do cervo, aconteceu, né? Agora, primeira vez na história, uma gripe aviária contamina o gado, né? Eu cantei a bola, falei, galera, é só falar que o gado está contaminado, você não come a carne. Porque o Brasil tem mais cabeça de gado do que gente, né? A gente produz cereal pra caramba, né? Aí vem as carnes do laboratório, começamos a ter problemas aí. Né? Logo depois que a OMS falou que o gado e plantações aumentam em 30% o aquecimento global, teve incêndio no Texas, matou 80% de cabeça de gado lá. Né? E agora, essa bactéria, né, que passou agora para os bovinos, pode passar para o ser humano, né? E é uma coisa que se muta muito depressa, você não consegue vencer, e te extermina muito rápido, né? E agora, com o aquecimento, foi descongelado uma outra bactéria, né? Estava congelado no Ártico, e isso tem um plano, tá? É público também. O Pentágono sabe disso e prepara para isso desde a década de 60. O plano chama CONOP 8888. Só digitar na internet você vai ver. Bom, a galera que tem ansiedade tá adorando CONOP o vídeo. 88. Não, tem um final feliz, calma. Tem um final feliz, né? E essa bactéria, ela se aloja no cérebro humano, né? E aí deixa você completamente maluco. Você vira, não um zumbi tipo do Walking Dead, mas você vira você perde a razão, você sai batendo, mordendo, tudo isso que ele tá falando, a gente fez vídeo. Solução, extermínio. Não tem outra maneira. O planejamento é esse que tem. Eu tava em Los Angeles, eu tava vendo uma galera meio assim. Você é mendigo. Você vai achar. O mendigo lá de Los Angeles, ele já chega... É que ele é veterano de guerra, né? Às vezes pode ter pirado, né? Mas então, assim, só pra eu entender, tu fez um acerto com os caras? Assim, eu nunca vou contar, claro, né? Nem o processo ritual, nem onde eles se encontram. Agora, pela forma fechada, eu falo mais, né? E agora estou sendo ameaçado de novo. Mas então, aí que tá. É proteção de Deus. Os caras te falam, você não pode sair, Daniel. Aí você sai. E aí? Aí ficam te ameaçando. Ameaça. Mas ameaça de quê? Aí falou, se você não calar sua boca, a gente te silencia. É um recado muito bem dado, né? Bom, tem segurança aqui, né? Irmão, manda vir. Mas Deus te protege, Deus guarda. Eu confio em Deus, a proteção de Deus. Minha fé nunca foi... Eu já passei mas Deus deve estar meio puto contigo. O cara foi pra lá, agora quer voltar pra cá, tá ligado? Não, mas desculpa. Não, mas eu sou Deus, eu fico feliz que ele veio pra cá. Sim. Ele era Vasco, veio pro Flamengo. Tipo assim, o filho pródigo, ele se afastou do pai, né? E quando ele voltou, o pai faz uma festa, né? Não houve um castigo, uma pena. Pode ser. É uma celebração.
situação. Então, quando eu marcaram data para eu ir, eu falei, eu não fui, simplesmente não fui, não apareci. Né? Mas os caras faltam. Aí eu não fui. Né? Eu falei que eu não ia fazer. E ele disse, não, você tem que fazer. E eu falei, o babaca não entende nada, fica debochando do cara, né? E o cara falando de coisas reais. Ligaram pra minha casa, olha, nós vamos te buscar na sua casa. Quer dizer, não era mais um ponto de encontro, era na minha casa. Aí já... Né? Aí eu fiquei, eu sou humano, né? Eu tive medo, evidente, né? Peguei minha bicicleta, pedalei até Ibirapuera, parei em frente ao batalhão do exército, pensei que eu tô protegido, né? Quero ver o cara me pegar aqui. E aí fiquei lá, deitei no gramado e passei a noite lá, né? E fiquei vendo as estrelas do céu e me veio um pensamento na mente, falei, poxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, a gente não conhece nada do universo, a gente só conhece 4% do universo observável, né? E Deus fez tudo perfeito, tudo funciona em perfeita ordem, né? Tem a proporção PHI, a proporção áurea, né? A sequência Fibonacci, a proporção do DNA de Deus na sua criação. Você vê, a gente imagina que o cérebro controla o corpo, mas o primeiro órgão a começar a se gerar é o coração. De onde veio isso? Da energia para fazer, o coração começa a bater. Aí já fizeram experiência, pegaram células do músculo cardíaco, misturaram, isso em rato, né? Com células que iam formar neurônio, mas elas têm, parece que um destino, né, biológico, elas sabem que está no lugar errado, ela volta e se agrupa onde tem que se agrupar. Então você vê assim, a perfeição de Deus em toda a sua criação, coisas puras. Você quer sentir paz, né? Essa sensação de paz, conexão com Deus, a natureza, né? Se você pegar, recostar numa árvore, tirar um sapato, colocar o pé na grama, 10, 15 minutos, uma vez por semana, olha, aquilo ali é a sessão do descarrego, né? Bom. Sabe? Você o pessoal tem imitado hoje com carpê e YouTube sons de floresta. Sim. No seu quarto com 18 graus de temperatura no seu ar-condicionado. O pessoal recria assim. Então tem um monte de coisa. A conexão, porque a árvore não tem inveja de você, não tem soberba, nada, é puro, né? Cristal. Então você de alguma maneira, olhando para aquilo, você... eu comecei a ver, não, deixa todas as coisas, as entidades que eu conheci não criam nada, né? Elas podem transformar a matéria, né? Mas elas não podem criar algo do nada absoluto, só Deus cria, Ele é o Criador, né? Então pode alterar a matéria. A Bíblia conta um fato lá, né? Quando Moisés vai enfrentar Faraó, a vara de Arão vira uma serpente, né? Deus deu esse poder, então um objeto de madeira, né, vira um ser orgânico vivo. Aí os feiticeiros de Faraó fazem a mesma coisa. Já falei disso aqui. Quer dizer, olha, não é um poder pequeno, é alta magia, né? Os egípcios tinham um conhecimento enorme, né? Até hoje é um mistério as pirâmides, né? Não dá tempo de entrar nesse assunto. Então, o que ocorre? Estou final feliz, tá? Final feliz. Então, não fui, nem comecei a observar aquilo ali, e eu fiz a minha primeira... eu já tinha tido encontro com um líder religioso antes, né? Ele já tinha orado por mim, ou rezado, como você queira chamar, né? Mas ele fez aquilo com muito amor, me tratou com muito amor, não quis saber de nada. E assim, quem vê, eu tenho um testemunho lá, testemunho no meu canal do YouTube, aí eu conto essa história completa, não dá para entrar agora no mérito. E aquele foi uma espécie de exorcismo, vai? Ele falou que, eu encontrei com ele anos mais tarde, ele falou que foram 3 horas que demorou para que as entidades que estavam ali tentando controlar meu corpo, né? Não nem sempre a canalização assim acontece, você perde a consciência. Muitas vezes você está consciente dos seus atos, só que você não consegue ter controle sobre tudo, né? Você, sei lá, aumenta, seus sentidos aumentam, umas coisas acontecem. E ele falou que levou 3 horas, né? Porque, e eu saí, eu senti pela primeira vez uma paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Saí de lá muito feliz, muito leve, não tive medo, né? Porque ele deixou muito claro, né? Falando, o seu Deus é muito maior, Ele é o Criador. A maior parte está lá. Se a terça parte se rebelou, a maior parte está lá, né? E a Bíblia diz que os anjos se acampam ao nosso redor e nos protegem. E aí eu comecei a estudar a Bíblia e vi lá, puxa, um caso do profeta Eliseu, né?
ele ia ser atacado por um exército, né? E ele tinha um moço que ajudava ele, né? Um assistente, assim. Ele falou, não, olha, maior que estão com a gente que estão com eles, né? Aí ele pede para Deus, abre a visão dele. E ele vê, assim, linguagem de época, né? Tá, carruagens e fogo cercando um monte, assim, um exército celestial fazendo uma proteção para eles. A Bíblia fala que apenas um anjo de Deus derrotou um exército inteiro de Senaqueribe, um exército sírio, né? Um anjo, 185 mil homens, um anjo. Um anjo de Deus entrou no Egito e fez justiça lá, fez a 10ª praga, né? E aí sim os egípcios, os hebreus saíram, foram liberados, aí surge a Páscoa, né? Essa é a notícia boa. Não, tá começando a ficar bom, né? Tô ficando tenso. Não, tá ficando bom, porque houve libertação. Sim, mas tal. há muito tempo atrás, tem carruagem, tem anjo. Você vê o poder disso. E o anjo existe até hoje, protege até hoje. Será? Sim, claro, eles são malachins, não traz apenas recados. Mas olha a Covid, a coisa toda. Sobre tudo que a gente ouviu falar aí, né, o próprio Daniel Mastral reforçando a questão que estava sendo ameaçado, e você vê que ele é um cara que realmente entendia muitas coisas. Eu até me arrependo de não ter visto nada dele antes. A primeira vez que eu estou vendo falar sobre ele foi agora com esse caso, né? Porque já apareceram vários, milhares de pessoas dizendo que era ex isso, ex aquilo, então nem tive tempo para verificar. Mas vendo agora, né, o que aconteceu e ouvindo o que ele falava, meus irmãos, realmente era um cara que tinha muito conhecimento, não é à toa que estava crescendo tanto nas redes sociais. E isso deveria levar em consideração, né, as autoridades não colocar um ponto final assim. Sinceramente, eu já perdi qualquer esperança no sistema. Eu acho que o sistema é o que tem de pior, né, e não vai vir dele a verdade, como já aconteceu com tantos, né. O próprio Ayrton Senna, até pouco tempo, acho que até 2018 mais ou menos, ainda estava rolando processo sobre isso, né, que a família não aceitou o que aconteceu com o Senna. Ele não tentou frear, ele não tentou virar o carro, mas não deu nada. É eles mesmos que recolheram o carro lá naquele caso. Veja como é semelhante, né? Eles mesmos que recolhem, eles mesmos que faz a análise, eles mesmos que dizem o que aconteceu e acabou. Você tem que aceitar, né? Aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada também fé pública, né? Se o agente disser que você fez alguma coisa e você disser que não fez, vale o que ele disse, a menos que você consiga provar. Então pronto, a polícia já deu, né, um carimbo, foi autoceifamento e acabou, né? E vai ficar por isso mesmo. Você vê que a mídia não está falando, um cara com essa repercussão, né? Até o nosso canal que está no Shadowban, a gente pegou mais de 50 mil visualizações no vídeo, né? Então você vê que era uma pessoa muito relevante, muito querida, todos os canais estão falando, mas a mídia está deixando de lado, né? Não quer que se fale nisso. Por quê? Será que elas não querem que a gente pense que aconteceu alguma coisa? Para mim, se você perguntar, Davi, o que aconteceu? Para mim, atiraram nele. Inclusive dizem que o tiro foi na nuca, né? Eu acho que quem vai ceifar a própria vida não vai fazer assim não, ó. Faria assim, né? Ou assim, sempre é assim, quem se auto-ceifa a vida. Mas dizem que no caso dele foi na nuca. Então, pelo aquele disparo que a gente viu, que para mim é um disparo, aquela fumaça saindo, e ter pegado na nuca, é muito provável que a pessoa ali fez um disparo sem querer, devia estar na ânsia, né? Já para atirar. E quando o Daniel Mastral foi ali para baixo, ele provavelmente viu outra pessoa ali na frente, talvez colocado até para distrair ele, né? Ele provavelmente foi se encontrar com essa pessoa que estava ameaçando ele, acho, para trocar uma ideia. Ele mesmo disse aí, eu fiz questão de trazer essa entrevista, se você prestou atenção, ele dizendo que fez amigos lá, né? Então, se ele fez amigos lá, amigo é uma palavra que a gente usa quando é algo querido, né? Então deve ter até hoje, né? E ele provavelmente foi traído. Algumas pessoas, eu não estou levantando questão, né, suspeita sobre isso, mas o Vic Vanilla, né, criticava ele, dizia que ele era mentiroso, que ele nunca fez parte de seita nenhuma, né? E de repente passou a ser amigo dele, começou a elogiar, parece que era o amigo do peito do cara. Muita gente questionou isso também. O que eu sei é que eu nada sei, mas imagino que esse cara foi traído, né? O Daniel Mastral foi atraído para uma armadilha e lá ceifaram a vida dele, porque ele estava revelando muita coisa. Eu acho que já não gostaram, né, do que ele vinha dizendo, e ele mesmo disse que, no particular, né, nas pessoas que eram assinantes das plataformas dele, ele falava mais coisas, e infelizmente a gente sabe como é que acontece. Esses mesmos caras que estão vigiando ele eram os primeiros assinantes, né, para saber o que ele estava dizendo. E provavelmente não estavam gostando do que ele estava revelando. Colocaram um ponto final. Bom, acho que esse é o último vídeo que sai, né, com o assunto do Daniel Mastral. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, evitem fazer qualquer coisa, viagem grande, projeto, nesse mês de agosto. Deus é maior do que tudo, pode ter certeza disso. Mas às vezes tem uma pequena fissura, talvez por causa de um pecado seu mesmo, na sua armadura. Então evite fazer grandes projetos nesse mês de agosto.
Como existe o bem, existe o mal, meus irmãos. Esse mês, o mês de agosto, o mês do desgosto, ele não tem esse nome por acaso, é onde as entidades estão mais fortes. Para você ter ideia, a gente quase perdeu outro grande guerreiro também, né, contra o sistema, que foi o Humberto Voltz. Estava conversando com ele, Humberto Voltz passou muito mal, chegou a ser internado, quase faleceu, praticamente na mesma data do Daniel Mastral, né? Humberto Voltz, vou deixar o canal dele aí para você seguir, é outro grande guerreiro também. Então você veja, coincidência, né? De Humberto Voltz foi problema de saúde, mas veja que coincidência, justamente na mesma data. Por quê? Né? Todos nós, meus irmãos, que estamos aqui expostos, é esse a grande diferença, né? Você está aí, você sabe das coisas, você tenta no seu meio passar as informações, você já é atacado. Agora você imagina a gente que está aqui todo dia expondo a nossa cara, né? Do jeito que tem você que gosta do nosso trabalho, tem pessoas que passam a odiar, né? E se pudesse, nos enforcariam, nos esmagariam como barata, né? Então, você que gosta mesmo das pessoas que despertam, reze por elas. Eu mesmo peço oração por mim, peço por outros youtubers também, outras pessoas do bem que fazem esse trabalho aqui, meu irmão, porque a coisa é realmente muito séria, muito pesada, né? Eu conversando com o Humberto, fiquei muito surpreso. Eu digo, mas não é de estranhar não, né? Com certeza tem gente manipulando entidades muito poderosas e jogando em cima das pessoas, né, que tentam despertar. É isso, meus irmãos, a coisa é realmente terrível. Então a gente levantou várias hipóteses aí ao longo desses vídeos. Acredito que todas elas estão interligadas, acho que nenhuma desmente a outra, eu acho que elas acabam complementando, uma complementa a outra. Eu acho que foi um pouco de tudo. Deixa a tua opinião, eu faço questão de saber. Fique com Deus, fique na proteção deles e ora por nós, meus irmãos. O canal do Humberto Voltz vai estar aí. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui.